Olá, você que acompanha o Exclusiva aqui na Band News Difusora. Vamos dar continuidade às entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Interior do Estado. O programa de hoje trata sobre Manacapuru e o entrevistado de agora é Francisco Coelho, já foi vereador 4 vezes no município de Manacapuru, é advogado, ex-presidente da Câmara Municipal de Manacapuru, filiado ao PCdoB e o candidato da Federação de Esquerda, PT, PCdoB e PV. Seja bem-vindo ao Exclusiva. Em primeiro lugar, parabenizar a Rosiane Carvalho por essa oportunidade que você dá aos amazonenses do interior do estado, né? E começando por Manacapuru, na calha aqui do Solimões. Parabenizar a Band News por esse programa e nós estamos aqui à disposição, né? Fazer uma exposição fática do que está acontecendo em Manacapuru e, sobretudo, das nossas propostas de governo que nós haveremos de apresentar. Eu e o Dr. Sidnilson, um médico renomado há mais de 30 anos, que abraçamos essa causa popular, que o nosso sacrifício, a nossa luta vai ser sempre em favor do povo humilde da nossa terra. Então conte um pouquinho para a gente, para quem ouve o senhor aqui em Manaus, mas para quem ouve também em Manacapuru por meio da frequência modulada, mas também por meio da internet, quem é Francisco Coelho e por que Francisco Coelho merece ser prefeito de Manacapuru? Olha, nós somos um manacapuruense como os milhares de amazônidas que nasceram nesses nossos rincões, né, do interior do estado. Nascido no interior de Manacapuru, em uma comunidade conhecida como Castanha, na região de Sacambu. E com 12 anos de idade, o pensamento da minha mãe em querer estruturar a sua família através do conhecimento, eu fui o segundo filho a ser escolhido para vir morar na sede do município. E desde então nós nos dedicamos aos estudos, terminamos o 2º grau, entramos na vida pública em 96, está fazendo 28 anos esse ano que nós ingressamos na vida pública, e no decorrer do meu primeiro mandato ingressei na Universidade de Direito, cursei o curso de Direito aqui na capital do estado, vinha de transporte privado, de balsa, atravessando, depois consegui o primeiro ônibus universitário para trazer os alunos de Manacapuru. E isso ajudou na nossa formação, formamos em Direito e estamos aí militando como advogado na comarca de Manacapuru e em mais 12 comarcas, dentre elas a capital Manaus, onde temos aqui um número significativo do jurisdicionado que nos contrata para exercer os nossos serviços jurídicos. Então, eu sou essa pessoa, um manacapuruense nato, genuinamente manacapuruense, filho de Oswaldo Coelho Gomes e Maria do Socorro Gomes, que são genuinamente manacapuruenses, já falecidos, e eu acredito que com todo esse conhecimento e essa experiência adquirida ao longo da minha vida, ao lado do Dr. Sidnilson, eu tenho certeza que nós podemos fazer e fazer muito mais para o povo de Manacapuru, que nesse momento padece pela ausência de serviços públicos de qualidade em favor daquele povo. Olha, a situação dos municípios do interior do Amazonas tem variações de questões ruins, de calamidades e de não acesso a serviços muito básicos. Manacapuru é um município próximo de Manaus, na região metropolitana, ligado por estrada. O quanto isso é bom e o quanto isso é ruim em relação às condições de sobrevivência, a forma como as pessoas vivem em Manacapuru em relação a outros municípios que também são grandes municípios de grande população no estado do Amazonas, como Parintins, como Itacoatiara, Presidente Figueiredo. Olha, Manacapuru nesse momento, Rosiane, padece, né? Nós somos referência hoje, né? Matéria de destaque no mundo inteiro, por um número estatístico que nos envergonha muito. No período da pandemia, nós somos o município do mundo, em termos de estatístico, com um município com população de menos de 100 mil habitantes na época, que mais morreu pessoas no mundo inteiro. Durante a pandemia, nós perdemos 402 pessoas, 402 manacapuruenses, homens e mulheres, e crianças e adultos, que não tiveram a oportunidade de lutar com dignidade pela sobrevivência humana. Olha, só para ter uma ideia de quanto esse número é alto, a população de Manacapuru, segundo o último censo, é de 101.800
883 pessoas. Isso. Então, por isso que o índice proporcional ficou muito alto. Nós fomos o protagonista, né, de uma matéria no New York Times, né, o jornal americano, um dos mais lidos do mundo inteiro, como a cidade mais tóxica do mundo. Então isso nos traz, como manacaproense, uma revolta muito grande daquelas pessoas que nós perdemos. E pasme, só para aproveitar ainda o foco, nesse mesmo período, vendo no começo daquela pandemia, nós mobilizarmos, né, todo o nosso, exercia um cargo de vereador, para que lá fosse construído, implantado leitos de UTI para aquela população. E era o presidente da Câmara, nós implementamos, criamos no regimento interno da Casa, na lei orgânica do município, a criação das emendas impositivas para destinar dinheiro para a implantação de leitos de UTI. E pasme, tanto o governo municipal como o governo estadual, após a justiça determinar a implantação de 10 leitos de UTI, recorreram para não fazer os leitos de UTI. E isso foi uma maldade muito grande com aquela população. Sim, acabou tendo consequências. Vocês fizeram uma ação antes da pandemia, sem imaginar do que estava vindo pela frente. Se tivesse sido executado, teria feito alguma diferença? Com certeza. Parintins fez isso. Viu? Parintins acaba com 1 ano e meio de receber 10 leitos de UTI. E Manacapuru, e lá só morreu 198 pessoas, se não me engano. E Manacapuru morreu 402 e nós não tivemos uma lição positiva. De onde vinha esse recurso? Esse recurso todo pode ser destinado pelo Estado e até as verbas federais. Eu lembro que no período da pandemia, só Manacapuru de dinheiro extra do governo federal recebeu mais de 12 milhões de reais. Mas era dinheiro carimbado? Era assim? Não era verba carimbada, você poderia utilizar remanejar. Sim. Você poderia sim utilizar para implantar os leitos de UTI, pelo menos para deixar com aquele número estatístico negativo das mortes, mas deixaria um legado de conquista para as pessoas que precisam de saúde pública no município de Manacapuru. A cidade ainda enfrenta esse problema, porque há uns 2 meses, mais ou menos, eu mesma recebi essa denúncia que havia pessoas lá esperando remoção, não tinha. Manaus vive esse problema, aliás, porque continua com uma série de problemas, não tinha vagas, e aí as pessoas não conseguiam fazer essa transferência de Manacapuru para cá, correndo risco de morte. É muito grave a nossa situação, porque em torno da nossa cidade mora 240 mil amazonenses, nesses 12 municípios como Manacapuru, Manaquiri, Iranduba, Novairão, Capiranga, Beruri, Anuri, Codajás. E parece-me que lá as pessoas não estão preocupadas com investimento de estruturante que possa dar uma melhor qualidade de vida, principalmente a população do nosso município. Pasme, anunciaram um hospital lá que já está quase sendo jubilado há 25 anos, né, com esse anúncio, e nunca se cria um hospital. O hospital que nós temos lá é um hospital ainda construído pelo ex-governador Enoque Reis, que é um manacapurense, o único manacapurense que chegou ao governo do estado, que foi ministro, e nós temos muito orgulho de ter o nome dele no fórum ministro Enoque Reis, que é um manacapurense como nós. Nossa, tem quanto tempo isso? E isso desde no começo da década de 70, quando a população de Manacapuru ainda tinha 12 mil habitantes. Hoje nós somos o maior população da zona do interior amazonense, com 101 mil habitantes. Quando eu lhe perguntei sobre a distância e a forma como Manacapuru se comunica, né, nessa geografia com Manaus, porque tem uma estrada em relação a outros municípios que são maiores e talvez até mais distantes de Itacoatiara, mas enfim, a distância é maior, Parintins e tudo mais. Isso, o senhor acha que isso coloca para os gestores uma condição de que, olha, nós temos a estrada, chega rápido, então nós podemos contar com o sistema de saúde que tem em Manaus, a estrutura que tem em Manaus. O senhor acha que isso é negativo para Manacapuru? Tem sido negativo? Passa a ser negativo pela ação dos gestores. O gestor pensar dessa maneira. Pensar dessa forma. Então, é um ponto negativo para Manacapuru. Porque, pasme, uma pessoa tem um problema, uma parada cardíaca. Se aí pega um ônibus, ele vai levar 1h30 para sair de Manacapuru, se tiver uma ambulância aí, naquele momento que aconteceu a parada, até chegar no 28 de agosto, que é o hospital que sempre atende o maior número de manacapuruenses. E se tiver um leito à disposição, senão vai ficar no corredor esperando uma vaga. Então, isso é uma ignorância praticada
pelos gestores, porque nós preferimos levar o profissional uma infraestrutura para Manacapuru, porque as pessoas às vezes não aguentam 3 minutos sem problemas de ar, vai aguentar 1h30 em uma ambulância em condições precárias a chegar em uma unidade hospitalar da capital, seja para o 28 de agosto, para o João Lúcio, para o Delfina Aziz, para os hospitais hoje que atendem a população que vem de Manacapuru. Então, com certeza, é uma questão de gestão mesmo, uma irresponsabilidade praticada por essas pessoas que já tiveram a oportunidade de levar uma saúde de qualidade ao povo de Manacapuru e não fizeram. Por isso, o nosso entusiasmo, meu e do Dr. Sinilson, que é um médico há mais de 30 anos, de conseguir, falando a verdade para o povo, uma oportunidade para administrar o nosso município, que é Manacapuru. As pessoas continuam passando por uma série de violências, de humilhações para ter acesso à saúde, né? Isso é no momento mais delicado, né? Quando você está doente, você está emocionalmente fragilizado, com medo, e além de tudo, você enfrentar uma série de impossibilidades. Ter dúvida se vai conseguir ser atendido, né? De ter o atendimento correto para o seu problema. Rosiane, eu costumo definir que nós sabemos o que é a função de uma rodoviária, né? A rodoviária é uma instituição, um ponto de referência que não é o seu destino final. Você está lá apenas esperando o ônibus. E o hospital de Manacapuru se tornou isso também. Aquele hospital que você faz da entrada, mas já vai ser removido para Manaus. Então, isso nós temos que minimizar, isso aí, temos que acabar. Sim, Manaus é a nossa maior referência do estado, é onde estão os melhores centros de saúde da nossa região. E num problema mais grave, num problema mais complexo, obviamente que vai ter que se recorrer a Manaus. Mas nós não podemos usar isso como mantra, como seja a regra principal. Qualquer problema que aconteça em Manacapuru tenha que vir às pressas dentro de uma ambulância para tentar fazer um tratamento aqui nas unidades hospitalares da capital. Então, nós queremos acabar com isso e, por isso, nós fizemos uma conversa, interagimos com o Dr. Sinilson em pensamento de convergência para que nós possamos dedicar todo o recurso aplicado para a saúde do município de Manacapuru em favor daquela população. Porque, pasme, não tem 1% da população de Manacapuru que tenha plano de saúde. Eu tenho certeza que não chega a 1% da população. Todos precisam de saúde pública. E saúde pública é uma garantia constitucional que o ente federado tem que manter a população, principalmente os menos favorecidos. Muito bem. O senhor, portanto, está elegendo a questão da saúde como o problema principal da população de Manacapuru? Nesse momento, é a maior preocupação nossa com a saúde. Pasme, semana passada aconteceu um infeliz. Manacapuru, essa administração fez uma licitação cooperativa de médico e paga 28 milhões de reais ano para pagar profissionais da saúde. E quando aconteceu um problema em Manacapuru, só tem estagiário. E até aconteceu uma catástrofe, né? Algo que nós devemos nos indignar com isso. Uma estagiária foi aplicar um remédio em dose muito elevada e essa pessoa veio falecer momentaneamente. Agora, um município que paga 28 milhões de reais ano para profissional da saúde, de médico, não ter profissional qualificado, a gente sabe que alguém está levando vantagem nisso. Se nós pagarmos 28 milhões ano dividido em 12 meses, dá 2 milhões e 300 mil reais por mês. Daria para pagar quantos médicos? Com certeza os maiores médicos do Albert Einstein, do São Luís, dos hospitais famosos do Brasil, entendeu? E Manacapuru padece, a sua população sofre, porque nós não temos esse dinheiro pagando profissionais para atender o povo da nossa terra. Então, por isso, eu elejo a saúde como o problema mais importante que nós haveremos de tratar em favor do nosso povo de Manacapuru. Certo. Em relação à ponte Rio Negro, em relação à M070, quais são as consequências para o município, positivas e negativas no âmbito social e de segurança pública? Olha, foi um avanço, né? O governo federal foi muito feliz em construir essa ponte que nos tirou do isolamento de forma total, né? Porque a gente não era isolado totalmente, era parcial, porque nós tínhamos a balsa. E a ponte nos dá essa oportunidade de
sair da nossa casa de manhã e tomar café em Manaus, ou vice-versa, ou sair de Manacapuru e tomar café no município de Manacapuru, em Novairão, Iranduba, onde você quer escolher como seu destino final. É um avanço muito importante. Agora, a estrada está uma maravilha. Agora, como é que nós vamos também, um problema que afeta Manacapuru, essa atual gestão não tem obras estruturantes. Eles estão fazendo estradas, ruas de 3,80 m. Manacapuru hoje não é, talvez, não vai 20% de todo o povo, de toda a população que quer conhecer Manacapuru, não chega na cidade, porque a malha viária da nossa cidade é precária. Ruas de 3,80 m construídas nessa atual gestão, que com certeza impossibilita o visitante ficar na sede do município, vai para os balneários, na estrada de Novairão, na estrada Manuel Urbano. E nós queremos refazer essa infraestrutura da cidade, alargando, revitalizando a nossa cidade, elevando as ruas aonde anualmente são penalizadas por conta das grandes enchentes, e nós queremos fazer obras estruturantes para pôr fim nesse sofrimento das pessoas que moram em Manacapuru e os visitantes também que querem ter uma cidade não de forma temporária, né? No período da enchente e no período da seca. Ok. E quais as consequências negativas em relação à questão social e à segurança pública, na sua opinião, se há, né? E se há propostas suas a respeito disso? A segurança pública... do que leva e do que traz essa ponte e a M070. A segurança pública é muito... complicada para o estado do Amazonas, né? Devido que nós temos uma fronteira hoje, que é uma fronteira marítima, né? Entre os 3 países, né? Brasil, Colômbia e Peru. Nós, como prefeito, um dos atos que nós haveríamos de fazer, nós faríamos um requerimento, uma carta de intenção, e levaríamos ao ministro da Justiça, pedindo uma oportunidade no Tribunal, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, para fazer uma exposição de que o governo federal ele tem que cuidar mais das nossas fronteiras, porque o grande problema hoje de Manacapuru, e não só do município de Manacapuru, é o problema do tráfico de drogas, que afeta toda uma população de Manacapuru, a população ribeirinha. Hoje nós temos em Manacapuru um nome conhecido como os Piratas dos Rios, que atacam a população nesses municípios de Tefé até Manacapuru. As pessoas têm que ter muito cuidado ao navegarem com seus barcos, e aí todo mundo é vítima. Você é conhecedora do que acontece em relação. Então, isso é uma questão de segurança pública, embora seja de responsabilidade do governo estadual, a segurança pública, mas nós haveremos de usar toda a nossa influência política, o nosso conhecimento adquirido ao longo dos anos, para mobilizar e chamar o governo federal para fazer uma fronteira virtual, fiscalizar para que evite essa quantidade de droga que passar no nosso rio, e isso com certeza afeta, não é só Manaus não, afeta todos os municípios do Amazonas. Entende? Não só Manacapuru, senhor diz. Isso, Manacapuru, isso. Mas precisa de uma conversa entre os entes. Os entes federados. Você sabe que o sistema tripartite... Que a consequência assim, acaba caindo no município. O município é o primeiro que está na ponta da corda, né? É o primeiro afetado. Por quê? Porque hoje nós temos no Manacapuru uma população ribeirinha. População do Anamã até Manacapuru é considerada população ribeirinha. O município de Anamã, e tem a Vila do Cuia, e você vem a região todinha. Do outro lado, do mesmo jeito, e Auara até chegar a Manacapuru, no Pesqueiro. Tudo são populações ribeirinhas. E essas pessoas já aconteceu problemas causados pela violência devido a essa falta de segurança pública, que não é só na cidade. Elas ficam mais vulneráveis. As pessoas que ficam vulneráveis. Que tipo de violência elas estão... Porque a droga ela é muito maléfica, né? Uma sociedade, né? A droga, as pessoas, as regras, quem está envolvido com ela são muito duras, né? E as pessoas são vítimas disso, porque de uma forma ou de outra, por alguma vulnerabilidade social, muitas das vezes até são recrutados para fazer parte desse tipo de organização. Isso tem sido ruim para o nosso estado, para o nosso Brasil.
Olha, como o senhor falou da questão dos ribeirinhos, que é uma característica também do interior do estado do Amazonas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre as constantes secas, cheias, né? A gente tem visto Manacapuru também como algo protagonizando a morte de peixes nos lagos, e a condição que a população acaba sofrendo, né, das populações que vivem em comunidades, com suspensão das aulas, com dificuldade no combustível para conseguir acessar o Bolsa Família na cidade, comprar a alimentação também para levar, porque o trajeto, eu mesma fiz um trajeto no ano passado para o Lago do Piranha. E aí, em dado local, a gente estava assim, a 30 centímetros do fundo do rio, uma coisa assim inimaginável. E uma lancha, né, uma pequena embarcação com ribeirinhos, com criança de colo, ficou, como é que a gente fala, emperrado, não conseguia passar, né? Ficou ali como uma situação, a gente teve até que ajudar eles a saírem da lama e para continuarem o trajeto até a comunidade deles. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa condição, que tipo de solução, que tipo de proposta um candidato a prefeito tem condições de fazer para essa questão que está relacionada à sazonalidade da região, da situação, mas também está relacionada à crise climática. Eu, quando vereador, eu apresentei uma indicação para o governo do estado, porque já existe para aquela região que você mencionou muito bem, o Piranha, porque eu sou daquela região, Piranha, Sacambu, Campinas, Jaiteua, é daquela região, até porque eu nasci nessa região da comunidade. Uhum. Para aquela região e a parte do rio Manacapuru, nós tiraríamos essa população, eu acredito que ali mora em torno de 8 mil pessoas naquela região do rio Manacapuru, envolvendo essas comunidades que eu acabei de citar. Nós tiraríamos do isolamento essas pessoas no período da seca, se os governos estadual, através de parceria com o governo municipal e com o governo municipal, estadual e federal, fazer obras estruturantes, daquelas estradas que vai pelo rio Manacapuru, sairia na estrada de Novo Airão e protegeria esse pequeno produtor, essas pessoas que moram nessas comunidades que eu falei. Uhum. É um projeto nosso, é um projeto inovador, por isso no nosso tem lema de governo, é um projeto inovador, revolucionário, sério e sem corrupção, porque a corrupção que acaba com os recursos públicos de não poder fazer obras estruturantes para o povo de Manacapuru. A questão ambiental, obviamente, Manacapuru, o estado do Amazonas, ele não pode dizer que está isento dessa questão ambiental, porque anualmente nós temos uma seca grande, não é isso? Às vezes 2 anos, 3 anos, seca grande, cheia grande. Então isso aí mais é uma questão da natureza e nós teremos que proteger a natureza de forma com muito respeito à mãe natureza e pedir que o homem em si possa proteger o meio ambiente para que a nossa questão climática não possa afetar a nossa vida atual e das nossas futuras gerações. Sobre corrupção, o município de Manacapuru teve o seu nome associado nos últimos anos a operações, investigações e prisões de secretários. Eu queria saber se o senhor acha importante, se tem no seu plano de governo, alguma proposta em relação à transparência. A nossa meta... E a combate à corrupção, claro. É corrupção zero. No nosso governo não haverá corrupção. Porque a corrupção é pior do que um câncer. Certa vez, entrevistando o ex-governador Mário Covas, e o Maluf tinha aquele dado inédito de ser o político mais corrupto do Brasil, e perguntaram do Mário Covas: o senhor está com câncer, o senhor vai disputar o governo, mesmo sabendo que estava doente? Ele respondeu uma frase muito sábia, disse assim: esse câncer é menos ruim do que o câncer da corrupção chamada Maluf, porque ele não queria que o governo de São Paulo voltasse nunca mais para o governo do ex-governador Paulo Maluf. A mesma coisa. Pasme, numa semana dava para Manacapuru pedir gol no Fantástico, porque foram presos 3 secretários. O de educação por corrupção, por roubar dinheiro da merenda escolar, o de serviço social e o subsecretário de educação. E mais 6 professores, dentre eles gestores de escola, por desvio de dinheiro da merenda escolar. Pasme, nós não podemos aceitar isso. Pessoas de bem, pessoas que têm um senso crítico apurado, que prima pela moralidade e prima pelo senso de justiça. É muito complicada essa situação de Manacapuru. Então nós não podemos querer continuidade da corrupção.
pasme, lá foi um secretário, foi condenado agora a 25 anos de cadeia. Por quê? Porque ele era secretário e pedia favores sexuais dentro da secretaria. Secretário de qual gestão? Dessa gestão atual. Da atual. O secretário de Serviço Social. E foi preso fora do estado, porque estava fugindo, lá em Belém do Pará. Entendeu? E foi agora condenado. E o governo da continuidade, a candidata da continuidade, sequer levantou pelo menos um cartão amarelo para dizer para o juiz, levantou a bandeira para dizer para o juiz que ela condenava aquele ato desabonador da conduta de qualquer gestor público. Entendeu? O atual prefeito sequer defendeu aquelas mulheres que foram subjugadas, humilhadas, contrariando a sua liberdade de escolha sexual. Entendeu? Então nós queremos combater isso, nós queremos dizer, pasme agora, o município de Manacapuru. Por que eu falo corrupção? Fez um contrato com um líder religioso, pseudo-líder religioso, de R$42 mil de uma casa para ser almoxarifado. Eu fazendo uma pesquisa aqui, nem a casa no Efigênio Salles, no Jardim das Américas, no Jardim Europa, uma casa paga esse valor desse aluguel e em Manacapuru se paga R$42 mil de um aluguel. Fazendo uma matemática rápida, ano, esse rapaz recebe R$500 mil ano. R$500 mil, porque 10 meses dá 420 mil, 12 meses R$500 mil. Agora veja isso, em 8 anos, 5 vezes 9, dá quase R$1 bilhão. Aliás, 4 milhões, quase R$500 milhões que daria para fazer, se não tivesse corrupção, só aí daria para fazer mais de 200 casas populares para o povo de Manacapuru. Por isso que no nosso governo também, nós priorizamos aí a moradia como seja o segundo maior problema de Manacapuru, porque a saúde, para mim, ela é fundamental. E por isso que nós escolhemos o Cid Nilson e debatemos após várias conversas com o Cid Nilson para que nós pudéssemos chegar num pensamento de convergência para priorizar a saúde do nosso povo. Mas a moradia popular, eu fui até questionado quando nós anunciamos, mas como é que você vai fazer essas moradias populares? Nós já recebemos as bênçãos do presidente Lula para revigorar para Manacapuru o maior programa de habitação do interior do estado do Amazonas e, por que não dizer, do norte do Brasil. Fazer em 4 anos de governo 5 mil casas populares. Mas o governo vai fazer tudo isso? Não, se o governo fizer 2.500, 3.500 casas, nós com corrupção zero, nós haveremos, com dinheiro tudo dos royalties, que eles não falam para ninguém, que Manacapuru recebe, talvez é o segundo maior royalties da Petrobras, devido o gasoduto e o que passa pelas terras de Manacapuruense, e eles não falam nada. Todo mês, salvo engano, parece que é quase 5 milhões de royalties. Sabe quanto é que dá isso por ano? 5 milhões, 60, quase 70 milhões de reais, vezes 8 anos, quanto é que dá isso aí? Só daí você faria casa popular para atender aquelas pessoas que tiveram as suas casas agora comida pelo fogo. Você tem conhecimento que teve um grande incêndio ali no bairro da Correnteza e várias pessoas humildes perderam suas casas porque não tem um serviço de habitação popular sério que seja realmente voltada para o povo humilde da nossa terra. Então são pontos como esse que nós falamos e falamos com muita clareza porque nós temos essa real possibilidade de fazer, mas queremos fazer de forma clara, transparente, respeitando o dinheiro público, porque o dinheiro é do povo, o dinheiro não é de nenhum prefeito, de nenhum secretário de educação, de nenhum secretário de saúde, de nenhum secretário de serviço social, de nenhum protegido de qualquer governo. É simplesmente do povo. Muito bem. Olha, o tempo passa correndo, são muitos assuntos, muitas possibilidades de abordagem, mas eu queria que a gente entrasse um pouquinho na questão econômica do município, nas possibilidades. O senhor levantou aí sua preocupação na área social, então tem gravíssimos problemas, porque quando os principais são saúde e de moradia, então as pessoas estão com problemas muito imediatos, né? Assim, muito imediatos, mas é preciso pensar alternativas para além do imediato para que a população consiga ter condições de um bem viver,
né? Então, a economia ela é fundamental. A gente tem a informação que é a terceira maior população do interior do estado, Manacapuru, mas o PIB é concentrado principalmente no serviço público e na produção rural, com destaque aí para Malva, para a Juta, que também conta com o apoio do governo do estado. E é uma forma extrativista, uma alternativa extrativista que já tem algum tempo no município de Manacapuru, mesmo tendo sido apresentado para ele outras possibilidades, como a própria Zona Franca de Manaus. Acho que é um município que tem um alcance dos benefícios da Zona Franca de Manaus também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua proposta para a área econômica, o que o senhor vê de possibilidade para o município, a questão portuária, mas não tem um porto adequado, talvez também, né? Me fale aí quais são as suas observações como pré-candidato, como candidato à Prefeitura de Manacapuru. A Manacapuru, o seu maior PIB, sua maior renda, que gerava o maior PIB do nosso município, com certeza foi a cultura da juta e da malva, né? E Manacapuru tem um dado estatístico que já produziu 250 mil toneladas de fibra. Hoje parece que está em 5 mil, reduziu. Eu posso até estar equivocado nesse número. E nós haveremos sim de dar condição a esse agricultor rural para ver se a gente resgata e aumenta essa possibilidade. Porque só planta juta hoje, sem nenhum incentivo, nem do governo do estado e nem do governo municipal, que não investe, né, nessa cultura, é a produção da fibra, que foi o que o manacapuruense aprendeu a desenvolver na atividade rural. Hoje ele tenta migrar para a criação do pescado, hoje ele tenta migrar para a produção de outras culturas agrícolas, mas a malva ainda é aquela possibilidade de gerar uma renda melhor. O que o governo faz, paga aquele subsídio, né, daqueles valores, mas a nossa produção caiu muito e nós queremos retomar essa cultura agrícola para Manacapuru ser novamente a maior produtora de fibra do Brasil. Nós temos esse sentimento. Quanto à questão industrial, Manacapuru, nós temos que termos obras estruturantes. Como é que uma empresa vai fazer, vamos supor, criar uma nova indústria em Manacapuru, e ele vai ali naquela rua da frente do Chico Bola, e ele vai fazer uma empresa lá. Como é que ele vai entrar nessa empresa dele se a rua que a prefeitura construiu só dá 3,80 metros? Nem sequer uma carreta, quando ele precisar para escoar a sua produção, o seu produto que lá ficará armazenado, ele vai ter possibilidade. Nós temos aí que está em declínio a produção dos peixes de forma natural, né? Tirada dos rios. Está sendo mantida, mas por conta da criação de nova matriz de produção de pescado, que é os viveiros. E isso nós pretendemos ampliar. Isso nós pretendemos dar condição aos homens, não só os que moram... Ela é muito fundamental, né, para a população. Não só nas comunidades que fazem parte do território manacapuruense, mas naquelas comunidades também do interior. Nós pretendemos fazer com que o homem tenha possibilidade de desenvolver aquilo que ele sabe fazer. E isso nós haveremos de fazer de forma clara, sem corrupção, para dar oportunidade ao manacapuruense que ele tenha. É tão verdade o nosso projeto, porque nesse projeto das 5 mil casas populares, nós haveremos de construir 3 mil na zona urbana e 2 mil na zona rural. E vamos distribuir nas grandes vilas, como Caviana, Sacambu, Campinas, Castanha, Jaiteua, Repartimento do Tuiué, Vila do Jacaré, Arapapá, Bela Vista, mas nós haveremos também de levar para aquelas áreas de várzea, como Pesqueiro, Ilha do Marrecão, Supiá, Canabuoca, Paratari, Botija, todas essas comunidades de várzea, e iremos inovar. Haveremos de construir essas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, com Minha Casa Minha Vida manacapuruense já em laje, para que nós possamos pensar em a satisfação do homem permanecer no campo, produzindo aquilo que ele sabe fazer, que é plantando a sua malva, o seu maracujá, a sua laranja, o seu mamão, tudo que a nossa terra produz, porque nós temos uma terra fertilizada, que anualmente, principalmente da área de várzea,
todos os anos elas são novamente fortalecidas, sem precisar arar a terra, porque a água já faz isso anualmente. Muito bem. Bom, a gente está caminhando para o final da entrevista. Claro que tem uma série de outros assuntos que a gente não consegue abordar numa entrevista tão dinâmica, embora a gente tenha mais de 30 minutos de entrevista. Eu queria ouvir do senhor também um pouco da questão partidária, da questão política. O senhor conseguiu um trunfo que pessoas ligadas a federações, candidatos que tentaram lançar seus nomes ou fazer movimentações no interior com esta federação não conseguiram. Em Itacoatiara, em Parintins, em Maués, a gente viu alguns perrengues, né, na decisão da federação, que teve que passar para a estadual, algumas chegaram à nacional. Como o senhor conseguiu aí, em Manacapuru, convencer esta federação de que era um bom nome, que deveria lançar candidatura própria à Federação de Esquerda, PT, PCdoB e PV? Os medalhões da política amazonense brasileira, aí não é o problema só de Manacapuru, do Amazonas, é do Brasil inteiro, os medalhões se avoram, né, no direito de suprimir sonhos, vontade daquelas pessoas que de forma livre pensam diferente. E nós pensamos diferente. Foi muita luta para conseguirmos o apoio da federação. Nós provamos que o nosso nome é viável. Nós não temos nenhuma condenação na justiça por desvio de qualquer verba pública. Muito pelo contrário. Eu e o Dr. Sidnilson, nós estamos abraçados com essa causa, pensando no povo humilde da nossa terra. O governo tem que deixar de ser governo de empresários. Tem que ser um governo voltado para o povo humilde. E aí eu quero aqui dar destaque para o empenho do deputado Heron, do Sinésio Campos, do João Pedro, que de uma forma de pensamento com uma visão de futuro, convergiram e entenderam que o meu nome e do Dr. Sidnilson talvez sejam um dos nomes mais preparados, não só de Manacapuru, mas de todo o Amazonas. Porque nós temos ideias inovadoras, nós temos pensamentos que visam atender ao povo. Os medalhões da política amazonense acostumaram a querer suprimir todo e qualquer sonho daqueles que, pela forma da democracia, têm o direito de expor o seu pensamento, suas ideias e brigar por suas convicções. Então, eu quero aqui destacar o empenho dessas 3 lideranças amazonenses. O ex-senador João Pedro esteve na minha casa falando que Manacapuru padecia por um problema de uma falência moral, onde qualquer esquina, qualquer meio de comunicação afirma de forma peremptória que esse governo é corrupto, que esse governo é desonesto, que esse governo rouba dinheiro de merenda escolar de criancinhas. Isso nós não podemos acatar, nós que sabemos definir o certo do errado. Nós queremos trazer para Manacapuru uma oportunidade de escolha boa, que o eleitor possa se sentir à vontade e pelo menos pensar na possibilidade de que nós podemos fazer melhor e muito mais do que essa gente tem feito, e com uma diferença enorme, que no nosso governo, no meu e do governo do Dr. Sidnilson, não haverá corrupção, porque veementemente nós haveremos de combater esse mal que penaliza, que sacrifica, principalmente o pobre. Olha, é da característica do programa exclusiva da Band News Difusora não ser censor. Os nossos entrevistados têm total liberdade para expressar seus pensamentos, suas opiniões, como também é da nossa característica garantir o outro lado. Então, com certeza, após essa entrevista, nós vamos ouvir a Prefeitura de Manacapuru para que expresse aí as suas opiniões a respeito das questões em que esteve envolvida de investigação no passado, mas também em relação às declarações e acusações do nosso entrevistado. Bom, o senhor enfrenta, dentre os seus adversários, 2. Um tem um apoio do governador do estado, do Wilson Lima, e também a outra candidata é a candidata da máquina da prefeitura, né? É a continuidade da atual gestão, e também tem apoio de expressões, nomes de expressão da bancada federal do Amazonas, que hoje representa também recurso, orçamento, então peso também para quem vai disputar uma eleição. Como o senhor avalia uma disputa nessas características, né, com um poder político, econômico muito forte em outros 2 palanques? Olha, tem 6 candidaturas, né? Do Dena, do Dr. Gutenberg, do seu Manuel Cunha, que é um homem reto, um homem honrado, merece aqui nosso respeito. E nós temos 2 candidaturas, que uma, eu não diria que o seu governador tem candidato, porque ele não pode apoiar uma candidatura que o próprio partido dele está coligado na
candidatura do atual prefeito, entendeu? Que é a União Brasil. Então, essa aí foge qualquer tipo de... o partido ficou em outro... qualquer tipo de... Mas Itacoatiara também, né? O União Brasil está lá com o prefeito e ele foi no lançamento do nome do Cabo Maciel. Mas aí, isso aí contraria, né, todo o raciocínio lógico da gente que sabe fazer uma leitura real do que é a política. Então, eu diria que o governador, nesse momento, não tem candidato em Manacapuru. Entendeu? Não tem, não tem candidato. Porque senão escolheria o que é correto. Porque ele ficaria sem candidato num dos maiores colégios eleitorais do interior? Eu diria falta de habilidade política, né? Eu diria assim, não sei, né? Qual é o interesse dele, né? Porque esquecer Manacapuru, deixar o partido lá com essa atual gestão que mais criticou o próprio governo. O governo, quando fazia umas obras lá, o prefeito dizia que era ele que fazia, quer dizer, se apropriava indevidamente dessa situação. Então, eu diria que faltou esse tipo de articulação por parte do governador. Mas, inclusive, eu até tenho uma admiração pelo governo do Estado, mas nada contra, entendeu? E a gente espera que o que prevaleça nesse momento não é apoio dos medalhões políticos, é um apoio da necessidade que Manacapuru enfrenta. Manacapuru não pode bancar. Pasme, Manacapuru está bancando. Se bancar a candidatura do ex-prefeito Figueira, está coligado com um partido do presidente da Câmara que recebe 28 milhões de uma cooperativa dos médicos. Então, essa campanha está sendo bancada pelo dinheiro público do município de Manacapuru. A outra candidatura é da vice-prefeita Valcileia, que eles defendem a continuidade. Está sendo bancada com dinheiro roubado da educação, dinheiro roubado da saúde pública, dinheiro roubado das obras superfaturadas, dos aditivos em obras superfaturadas. Pasme. Manacapuru não resiste isso, ainda está bancando a candidatura do irmão do prefeito aqui em Manaus, senhor Adanor Porto, que é candidato a vereador eleito, com o lançamento da sua pré-candidatura num ambiente mais caro da cidade, no do Silas, aí na estrada da Ponta Negra. Então, Manacapuru não suporta isso. Manacapuru, essa atual gestão, porque fez acordo para eleger o seu irmão, que é deputado estadual, no município de Capiranga, está bancando a candidatura de um candidato no município de Capiranga, está bancando a candidatura de um candidato no município de Barueri. Essa gente está saqueando os cofres públicos. Peçam para ele mostrar a declaração de imposto de renda. Eles não são Bill Gates, eles não são o Elon Musk para ter tanto do dinheiro assim. Então, isso é dinheiro roubado do povo de Manacapuru, dinheiro roubado de você, pai de família, que viu a sua esposa agonizar, que viu a sua mãe agonizar, que viu o seu filho não ter oxigênio quando aconteceu a pandemia. É isso que nós queremos levar para a população de Manacapuru. Nós queremos combater essa gente falando a verdade. Não é fácil falar isso a verdade, porque está todo mundo ali hipnotizado pelo canto da sereia. Mas nós haveremos, falando a verdade, nós haveremos de vencer a mentira, toda essa maldade que essa gente fez para com Manacapuru. Muito bem, muito obrigada. Agora eu vou abrir espaço para as suas considerações finais, um minutinho para o senhor falar o que achar importante, que a gente não perguntou. E, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade de tempo de vir aqui no estúdio da Band News Difusora e colaborar com a gente nessa busca de dar acesso à informação para que as pessoas conheçam um pouco mais como é a política no interior do estado, mas que o próprio manacapuruense conheça também os candidatos que disputam o voto dele. Rosiane Carvalho, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz quando ontem recebi a ligação da dona Giovana Marinho, dizendo que eu tinha sido escolhido para fazer esse podcast como uma das jornalistas. Diria que você deixou de ser emergente, porque você já é consolidada na sua profissão. Eu que sou um profundo admirador de quem tem conhecimento, de quem busca aprimorar suas técnicas, e isso tem que ser reconhecido. Eu quero te parabenizar, tá? Pela forma serena, pela forma técnica maravilhosa com que você conduziu essa entrevista, nos deixando totalmente à vontade. E parabenizar o Exclusiva com Rosiane Carvalho, a Band News e aqui a Difusora FM, né? A emissora é patrimônio do povo amazonense, que nasceu há 70 e poucos anos, salvo engano, né? Com o jornalista Josué Cláudio de Souza, depois com Josué Cláudio de Souza Filho, e hoje sob direção do meu querido amigo ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas, Josué Cláudio, que é conhecido Josué Neto. Então, isso para mim me dá uma satisfação
e muita propriedade de dizer muito obrigado. A palavra de gratidão pela forma com que vocês da imprensa séria estão dando essa oportunidade para uma candidatura que nasceu simplesmente do anseio e da revolta do povo de Manacapuru, que não aguenta, que se o cara estupra, ele é chamado de estuprador, e se o cara rouba, ele tem que se chamar de quê? Obviamente de ladrão. Então nós temos que ter essa consciência prática, esse discernimento, para saber que esse governo que está em Manacapuru é um governo de corrupto. Muito obrigado mais uma vez, e a imprensa amazonense tem que tomar conhecimento de tudo que está acontecendo em Manacapuru. Obrigada também e até a próxima.